Então, o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro continua sendo. Isso vem do Gil. O mapa do Rio, ele é muito mais antigo do que o mapa do Brasil, assim como de várias cidades, né? Ele foi fundado lá em 1º de março de 1565, por Estácio de Sá, né? Isso para assegurar a expulsão dos franceses aqui do Brasil. Então, a cidade já nasce em pé de guerra, né? E já tem a presença, desde o início da sua fundação, dessa violência na cidade, né? E no Estado, de um modo geral, se propagar isso para o Estado. O próprio fundador da cidade, ele morreu muito jovem, 2 anos depois de fundar a cidade. Então, nesse dia, 1º de março de 1565, Plutão se encontrava entre o Sol e a Lua, em Peixes, e do lado, assim, tinha Mercúrio. É como se fosse um jogo, um palco de luz e sombra, um jogo de luz e sombra, em que tem a presença da violência desde a sua fundação. Você vê o extermínio dos índios, dos pretos, açoites dos escravizados, isso é Sol Plutão. O maior mercado, né, de escravidão da América, aqui, ó, pelo Valongo ali, entraram 1 milhão de africanos escravizados. Então, parece que o Rio de Janeiro foi criado, construído com essa dor, com esse sangue, né? Essa que é a constituição dessa massa populosa do 2º maior colégio eleitoral do Brasil. Então, a gente pode falar que a história do Rio de Janeiro é muito plutônica. Sol, Plutão, Lua, né? E Mercúrio ao lado, isso é bem significativo. Então, tudo que acontece no Rio de Janeiro, por ter também o ascendente em Gêmeos, reverbera assim, de uma forma grandiosa, não só no país inteiro, mas pelo mundo, né? Então, assim, é interessante ver que os maiores acontecimentos do país aconteceram aqui, até porque veio para cá a corte do Primeiro Império, né? O Saturno desse mapa está em Leão, a corte do Império Português no Brasil, no Rio de Janeiro, 1808, no primeiro retorno de Plutão em Peixes ao lugar onde ele estava. O Brasil foi o último país do mundo realmente a terminar com a escravidão, sabe? E isso estava acontecendo no Rio de Janeiro. Aqui aconteceu a proclamação da República, era a capital até Brasília, o suicídio de Getúlio, o golpe militar de 64, tudo aconteceu sob esse ícone de Sol, Plutão e Lua. Acho que essa é uma das coisas mais interessantes. A gente vê como que o poder executivo aqui, né, constituído pelo povo, se mistura com o poder, a plutocracia, né? E o poder do submundo também, sabe? No meio do céu, no meio-dia, no dia 1º de março, essa lua estava balsâmica, mergulhada no peixe, assim, desaparecida na luz do sol. Então, o Estado, né, seja por intervenção do Estado nas áreas que esse mapa cobre, seja a política do medo, do terror, seja por essa tradição de violência, o Rio de Janeiro continua sendo, né? Ao mesmo tempo, tem a alegria da música, do carnaval, da magia que vem com esse coletivo do peixe, né? Então, assim, quando a gente olha o mapa do Rio e vê o mapa da independência do Brasil, a gente vê também que, no mapa do Brasil, a Lua e Júpiter, a Lua que representa o povo, a Lua e Júpiter estão juntos. Isso é amplificado aqui no Rio de Janeiro. Então, essa coisa de o que acontece aqui acontece como um megafone, a voz do Brasil é a partir do Rio de Janeiro, né? Então, a gente não precisa dizer que o mapa do Rio de Janeiro tem Plutão em oposição ao Sol do Brasil. É assim, uma cidade armada até os dentes. O Marte está em oposição a Saturno. Parece que é uma herança que existe no mapa do Brasil, que também tem Marte em oposição
a Saturno. Só que no mapa do Rio de Janeiro, Marte oposição a Saturno está no eixo Leão e Aquário, e é justamente o eixo onde está a 12 e a 6 no mapa da Independência. E no mapa da Independência, essa oposição existe em Touro e em Escorpião. Então, parece que o Rio de Janeiro é esse lugar que, de algum modo, manifesta de uma forma mais explícita a presença dessa política de influências das milícias, dos tráficos, que assumem o papel do Estado em áreas mais pobres, em morros, favelas. Isso tem um papel importantíssimo e decisivo, porque é opressor nas eleições. E o próximo presidente vai ter assim um papel importantíssimo, é que são muito mais de 4 milhões de votos, né? E pega toda uma tendência que se espalha pelo Brasil inteiro. Então, eu acho que é interessante a gente ficar muito atento ao que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro ele reverbera no Brasil inteiro uma situação de alternância de grupos que ocupam o poder, né? Por exemplo, hoje a gente tem 2 ex-governadores, isso não é Plutão em conjunção com o Sol e com Lua, tem 2 ex-governadores presos, o Cabral e o Pezão. Tem outros 2 que já tiveram lá, Garotinho, Rosinha, além de 2 ex-presidentes de Assembleia Legislativa, Pisciani, Paulo Melo, tudo preso, sabe? E um governador que foi empichado, deposto, para que o atual candidato assumisse o governo. Então, tem uma questão que a gente vai ver ligada ao Rio de Janeiro sendo um anunciador de coisas que acontecem no país inteiro, por ter esse ascendente em Gêmeos, junto com a Lua e Júpiter no mapa do Brasil. Isso é um megafone, né? Um megafone. Só para terminar essa parte, em janeiro de 2018, a Globo lança uma campanha contra a corrupção. Notícias da Lava Jato, juntamente com aquele que país você quer para o futuro. Só que aí, em fevereiro de 2018, Temer, a título de ordem social ameaçada, lança um decreto aprovado pelo Congresso Nacional, mesmo que depois a Dilma, de intervenção federal aonde? Aonde que foi essa intervenção federal? Rio de Janeiro, porque isso reverbera esse estado de temor no país inteiro. Então, liderados pelo, na época, todo-poderoso general Braga Neto, que é hoje candidato a vice-presidente na chapa do atual presidente. Ele foi nomeado interventor federal do estado do Rio, sabe? Assume o comando das polícias que invadem de tanque, de guerra, as comunidades, os morros, as favelas, espalha-se por vários pontos do Rio de Janeiro, aterrorizando a população e dizendo uma mensagem dúbia. Estamos aqui para te proteger. Olha, março de 2018, na sequência, assassinato de Marielle e seu motorista. Até hoje isso não tem solução. Abril de 2018, Lava Jato prende Lula e lhe é tirada a possibilidade de ser candidato. E por aí vai. O Rio de Janeiro reverbera o país inteiro. A gente não precisa dizer novamente que Plutão do Rio de Janeiro faz oposição ao Sol do Brasil. Então, sobre as eleições, né? A grande maioria da população do Rio, eu acho que ainda está alinhada com o que a gente chama Rua da Direita. A Rua da Direita é o antigo nome da Rua 1º de Março, que é justamente a data e o local de fundação do Rio. Basta a gente ver o resultado das últimas eleições, né? Mas o grande paradoxo do Rio está ali naquele lugar, porque o Rio tem essa mescla de gente muito rica, e as favelas e os lugares assim de gente mais pobre se mesclam nessa vida urbana. Então, ali onde passa o VLT, né, naquele caminho que vai do Cais do Valongo, onde chegavam os escravos, que é no Morro de São Bento, onde tem a faculdade que eu fiz de filosofia, ao Morro do Castelo, que não existe mais, é por onde escoavam ali a liberdade dos escravizados.
Então, é isso que eu queria falar. A população carente, eu quero usar essa metáfora do rio ter a lua em peixes, ou seja, a lua em peixes é a população crente e carente do rio, feito um cardume, vai para onde mandam os pastores, né? E é para o fundo da rede, pensando que está indo em direção à liberdade. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a liberdade pública, a liberdade política, né? Ela só existe se antes tem liberdade das necessidades e liberdade do medo. Já dizia isso Hannah Arendt. Né? Então, é interessante isso, que nesse sistema que a gente está vivendo, cria-se necessidades, impõe-se o medo para depois oferecer esmola e proteção. Bom, então vamos ver aqui o mapa dos dois mais, assim, pelas pesquisas, né, que existe a maior intenção de voto, né? E é curioso porque o Rio de Janeiro ele já está num estado assim meio bélico, né? A gente acabou de assistir 19 mortes no Morro do Alemão pelo um comando do Estado, sabe? Ou seja, isso é uma questão muito importante. Ou seja, no ano 2021, ainda sob esse governo que está aí querendo se reeleger, a maior chacina da história do Rio de Janeiro, com 25 pessoas mortas no Jacarezinho. Que recado é esse? Guerra é o assunto de Marte. E, curiosamente, são dois arianos, que são filhos de Marte, que estão como líderes de opinião para a pesquisa. Né? Os dois arianos, Castro e Freixos, né? Diante de situações, vamos dizer assim, politicamente alarmantes, parece que é um recado que tem aí. Né? Então, o fato de Marte estar em Gêmeos e dentro da sua zona de retrogradação, que vai ali de 8 graus até 25 de Gêmeos, ele passa 3 vezes nesse final de ano, de 3 de setembro até o início do ano que vem. Isso faz um verdadeiro strike com todos esses planetas no mapa do Rio. Conjunção com ascendente, quadratura com a Lua, que é o povo, aí vem um sextil assustador com Saturno, que tem um aspecto mais conservador. Caramba! Depois, oposição a Urano, que fala da necessidade de mudança. Trígono Vênus, aí traz um lado artístico. Aí tem um que é cantor, enfim. Quadratura com o meio do céu, Plutão, Sol em quadratura. Esse Marte está fazendo um strike, ou seja, a violência no Rio de Janeiro pode escalar. A mídia vai ter também um papel muito importante, porque uma coisa que eu achei muito curiosa é o fato do Castro e do Freixos, ambos terem o Mercúrio em conjunção com Mercúrio, que é o planeta regente de Gêmeos, no mapa do Rio de Janeiro. Os dois estão lá na ponta sendo porta-vozes de alguma necessidade, mas os dois são arianos, mas são distintos, talvez por uma questão de índole, de idade ou uma questão ideológica. O Freixo, ele nasceu em 67, né? Uma época que estava havendo muitas mudanças no mundo todo. E o Brasil já tinha sido golpeado. Né? E o Castro nasceu 12 anos depois. Ambos têm também Júpiter em peixes. Talvez essa passagem de Netuno, Júpiter e também Vênus, aí, nessa tríplice conjunção que aconteceu no ano passado, trouxe o nome dessas pessoas à tona com esse crescimento que veio acontecendo. Agora, o que é interessante é que Júpiter está no mesmo signo, mas Plutão de ambos estão em signos bastante diferentes por questão de geração. E o Plutão no mapa do Castro está em Libra, exatamente em oposição ao Freixo. Então, tem uma situação de um enfrentamento que é literal aí, né? Literal com os dois arianos. Tem uma disputa acirrada, eles estão ali 22, 21, 22 e a coisa ainda não se definiu em termos de pesquisa. Porém, o Freixo ele tem um Marte em Libra e retrógrado. Olha que coisa significativa também. Quando Marte está retrógrado, ele está mais perto da Terra. Né? E está no signo de Libra, que é o exílio, e ele mesmo já esteve numa condição de exílio, por proteção, por autoproteção, por ameaça de morte. O Marte também é regente da casa 3, que é a casa dos irmãos e dos transportes. Ele teve um irmão assassinado pela milícia,
em 2006, e teve também o seu motorista assassinado em 2015, né? Parece que tem uma coisa assim de um bom currículo marcial, esse candidato. Mas ele está realmente alinhado com uma necessidade de mudança, porque a conjunção de Urano e Plutão que ele traz da geração dele se opõe exatamente a Sol e Plutão do Rio. Então, preste atenção, ele realmente representa oposição, ok? Oposição a tudo que está aí no poder. E é interessante notar que ele já teve 3 vezes, né, em mandatos de deputado estadual, sempre em oposição. Olha só, ele presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito das Milícias no Rio de Janeiro. Agora, o momento que ele está é muito tenso. Muito tenso. Por quê? Apesar de estar na fase 3, 4 de Saturno, indo para o ponto mais alto, onde ele pode pegar essa onda, ele tem chance de pegar essa onda, pode até ganhar um impulso enorme, dependendo, no meu entendimento, dos acordos com Júpiter na 7 e de cenários nacionais, né? Mas tem que passar por algumas provas, porque ele tendo Gêmeos na casa 10, que é a casa de poder, Marte está fazendo 2 quadraturas muito violentas por ali. Ou seja, a partir de setembro, Marte fica quadrado àquela conjunção de Urano e Plutão. Mesmo tendo 2 sextilhas com o Sol e Ascendente, né, que são aspectos dele ter recursos para fazer essa virada aí. Pois bem, o Castro, né, para ser rapidinho aqui na minha fala, eu não tenho a hora do Castro, né, mas ele tem o Marte dele, ele é ariano, mas o Marte dele está em peixes, e está numa quase, não é, em conjunção com o Sol, mas é quase em conjunção com o Sol do Rio, que é peixe também, né? E o que significa o esterro Marte em peixe sendo ariano? Que o Marte está saindo por trás do Sol, ele está nascendo no amanhecer, onde ele estava escondido, onde ele não era visto, onde ele não estava exposto, ali como vice-governador. E quando a exposição é alta, aí a pergunta, será que isso pode mantê-lo em alta? Como governador, ele está por trás do comando das polícias do Rio de Janeiro e faz em seu governo as mais violentas operações nas favelas, como eu já falei. Aqui tem um ditado não, um texto, né, que foi escrito na Wikipedia, que fala assim: o governo de Castro foi marcado por chacinas policiais. Não se pode esquecer isso. O Daniel Irata, coordenador do GNI da UF, traz que a principal característica de seu governo é o negacionismo em segurança pública, ao incentivar a violência policial, endossa as chacinas, dizendo que a maior parte das vítimas são criminosos. Todas as operações que foram feitas foram contra a decisão do STF de restringir ações policiais durante a pandemia. Então, pela curva, o que é louco, ele está lá no ponto mais alto da curva. E não é à toa que ele é governador sem ser conhecido, né, tendo sido levado após a queda do Itzel, que estava lá com a plaquinha da Marielle na mão. A questão é o quanto que essa pessoa está preparada para assumir o comando sob um trânsito de Netuno. Ou seja, nas curvas dele, ele está com Netuno em oposição ao Marte. Não, em conjunção a Marte. Ele tem Marte e Peixe. Então, Netuno, na época da eleição, faz essa conjunção. E o Marte, olha que louco, o Marte está fazendo oposição ao Netuno. Então, são 2 situações que, eu diria, poderiam, no mínimo, estar sugerindo um símbolo de inconsistência nessa candidatura. Como se não se... Por si só, ela não se sustenta. Tem que ter um poder oculto por trás disso para sustentar essa candidatura. Ou seja, ela pode se dissolver, se diluir em apoios, dependendo de como o processo eleitoral vai caminhar em outros lugares, né? Ou seja, essa conjunção, mútua conjunção, que é Netuno conjunção com Marte, e o Marte em oposição ao Netuno 3 vezes dentro da zona de retrogradação, pode representar situações de operações policiais erráticas, né? Principalmente ali aonde pode estar havendo perda de votos. Então, é muito importante
estar atento a isso, né? A violência no Rio de Janeiro, até as eleições, pode escalar. Por quê? O governador Ariano, com Marte ativado por Netuno e Netuno ativando Marte, pode não saber como tomar decisões quando ele está à frente de um governo com interesses na sua própria eleição. Como o governo, como Mercúrio está em conjunção com Mercúrio no Rio de Janeiro, o Mercúrio dele em conjunção com Mercúrio no Rio de Janeiro. Olha que interessante. O modo como a mídia vai repercutir. Esse estado confuso, inconsistente de tomada de decisões que vem acontecendo ao longo desses 2 anos, né? Aí a mídia vai ter um papel fundamental. Então, eu diria que tudo pode acontecer no Rio de Janeiro, porque, além do mais, quando tem a presença de Netuno, tem o voto cristão, a influência dos redutos religiosos, pastores na influência dos votos. Então, gente, eu não posso te dizer que esse ou aquele vai ganhar nesse momento, porque existem muitas situações que ainda estão sendo encaminhadas de acordo com o que vai ser melhor para essa população. Ok?